Boa noite, Alexei, boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Estamos aí para dar continuidade, né, no capítulo 5 do livro. Eu tentei abordar ele inteiro semana passada, mas não rolou. Não deu. Até que era mais coisa do que eu imaginava, né? Mas é um capítulo bem interessante que trata aí das bases para a gente entender como é que funciona o procedimento da viagem astral, né? Antes da prática em si, realmente, mas o que a gente sente, né? Os passos ali que ele fala para a viagem astral, né? O estágio da separação, o estágio da exploração, da reentrada, né? E agora nós vamos começar, então, aí com a outra parte, que se inicia lá na página 170, que nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a questão do estado vibratório, né? Famoso EV. O famoso, né? Antigamente a gente chamava de EV, né? É. Ficou bem popular, né? Acho que pelo PB, né? O pessoal do Wagner. Até o do Valdo também, né? Também usa, né? O do Valdo também usa. Também usa bastante. Gostaria primeiro, então, antes de tudo, de dar aí um salve para o pessoal que está aí. Moisés Araújo Guimarães, a Márcia, por enquanto, e o pessoal, eles vão chegando, né? Ao longo aí que começa a live, o pessoal vai chegando. Buenas, pessoal. Então vamos já, sem muito delongas, começar batendo um papo, porque, ó, chegou a Aparecida Souza, né? Você tem uma ótima live, boa noite, Jardim Tarô também, o pessoal vai chegando. E então vamos, sem delongas, partir já para a questão aí, porque a gente precisa terminar esse capítulo hoje para chegar à parte da prática, né? Boa noite também a Elizabeth Ferreira. Então, ali na página 170, pessoal, que foi aonde eu parei da outra live, nós temos, então, eu parei no título ali que diz reconhecendo e respondendo ao estado vibratório, tá? Então é pra gente, esse capítulozinho, ou melhor, essa partezinha aqui, começa, então, pra gente reconhecer quando a gente entra naquele estado, tá? Aí, ó, aí, legal, aí o Alexei colocou ali para nós, né? Então, quando a gente entra no estado vibratório, né, e o que a gente tem que fazer quando a gente chega nesse estado, né? Então, aqui, ele fala um pouquinho ali sobre algumas pesquisas ali, né? Mas o que mais nos interessa mesmo está aí na página 171, né? Que ele vai falar de uma listinha que ele traz para ajudar a identificar os sinais, né, as sinaléticas que tem neste momento. E é bem interessante isso, pessoal, porque às vezes tem algumas coisinhas que a gente percebe durante, quando a gente está fazendo nossas práticas, e que a gente não reconhece como uma sinalética da projeção astral, tá? Do estado vibratório ali, esse estado intermediário, tá? Então, zumbidos, sussurros e bramidos, tá? Então a gente ouve aqueles zumbidos, mas não é só o zumbidinho tipo de abelha. O mais comum que a gente ouve é aquele zzz, né, aquele zumbidinho. Mas às vezes a gente ouve alguns sussurros, parece, alguns palavreados, que também é uma sensação, né, Alexei? Sim, como se fosse várias vozes, né? Isso. Uma coisa bem comum. Não vamos entrar bem no mérito da questão agora do que seja exatamente isso, né? O que pode ser realmente isso. Mas mais para a gente perceber esse estágio que a gente está entrando, essa passagem que a gente está fazendo para a viagem astral, tá? Limiar então, ali, né? Um limiar ali já. Isso aí, exatamente. Sensações incomuns de formigamento, né? Ou sensações energéticas. Também é muito comum o pessoal falar nessas sensações de formigamento que aparece, né? Vozes, risos ou ouvir seu nome sendo gritado. Esse também acontece muito, né? E assusta muito as pessoas, tá? A gente ouve alguém chamando o nosso nome, por exemplo. É bem comum isso de acontecer, tá, pessoal?
E aqui, novamente, eu digo, né, que não necessariamente possa ser um espírito, mas também pode ser que seja, né? Mas o que nos interessa saber mesmo é que quando a gente ouve esse tipo de coisa, é porque a gente já está naquele limiar ali. Então, é legal a gente já prestar atenção, né? Pelo contrário do que acontece quando a gente se assusta, quando a gente ouve a voz ou alguém chamando a gente, né? A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que parar e prestar atenção, porque ali a gente está já num processo para saída, né? Eu não sei se tu já ouviu muitas vezes, Alexei, essa das vozes aí, mas é bem comum, Sim, né? eu até imaginei que poderia ser algo do subconsciente, porque aquela bagunça, nada muito organizado, né? Então, até no momento assim, eu pensei esse tipo de coisa, porque ia, vinha, né? Então, muita gente confunde com, né, algo espiritual, mas nem sempre é. Pode ser, inclusive, anímica, algo nosso, né? Sim, Anímico. exatamente. Às vezes, é por isso que eu digo, né? Pode ser e pode não ser. Pode não ser. Pode ser muita coisa que vem no nosso próprio subconsciente que ali se manifesta, né? Mas, enfim, o importante é a gente saber que quando a gente ouve esse tipo de coisa, ouve aquela voz que nos chama, né? Ouve risos, alguma coisa, é bom a gente já ficar atento porque a gente está naquele processo, tá? Processo. Também fala de opressão ou abatimento. Eu nunca senti essa repercussão de abatimento ou coisas do tipo, né? Torpor ou paralisia em qualquer parte do corpo, porque aí sim, essa sim é bem característica, né? Porque, claro, a gente já está começando a entrar ali num estágio onde a gente tem aquela paralisia, né, Alexei? Famosa Então, catalepsia projetiva. a famosa assustadora catalepsia, né? Quantas vezes a gente teve medo dela e agora a gente espera acontecer, né? É. Mas esse torpor é bem natural, né? A gente sente aquele torpor. Eu, quando faço minhas práticas, eu sinto muito facilmente esse torpor nos meus braços e pernas e depois vai passando para o resto do corpo, né? E aí vai tendo a soltura, tá? A ausência de peso e leveza crescente, também outra característica também que a gente vê. São características que a gente nota que está ocorrendo a separação do corpo, né? Qualquer vibração interna fora do normal, tá? A gente sente, ouve também essas vibrações, tá? Sensação de energia semelhante à eletricidade, também bem característica. A gente até costuma muitas vezes falar que parece que leva alguns choquezinhos, né? São choques indolores, mas parece que é uns choques que vai passando no corpo da gente. Né? Ruído de passos ou outros sons delatando a presença de uma pessoa. E que muitas vezes, né, isso acontece da gente, quando é inexperiente, associar a chegada de um espírito ali, né? E quando a pessoa é mais assustada, então a pessoa já cria toda uma história dentro da cabeça dela, naquele momento, que transforma aquilo ali num monstro, né? Literalmente ali, né? A gente ouve muitas pessoas que estão começando as práticas dizerem, né? Nossa, tinha passos no meu quarto, tinha um assediador ali, será que não tem um assediador? Muitos mitos de sucumbos e obsessor e não sei o quê. Então tem que ponderar um pouco, né, nessas questões. E é importante que a gente entenda que são sinaléticas que estão acontecendo naquele momento ali, sinaléticas energéticas que estão ocorrendo no momento, e que o subconsciente da gente facilmente transforma isso em algo aterrorizante, né? Porque é aquele medo do desconhecido. Né? Por isso que é importante o autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, conhece as suas energias, você sabe separar. Daqui para cá é meu, daqui para lá é espiritual, extrafísico, metafísico. Então é importante se conhecer, né? Nesse momento você perde o medo, os bloqueios, tudo. Começa a se partir dos bloqueios. Balanço, rotação ou movimento interno de qualquer tipo, né? Você já tá... E aí, Alexei? Esse balanço e rotação também é bem característico no momento que a gente está tendo aquela saída, né? A gente sente esses movimentos. Isso.
Até se utiliza como técnica para saída, né, do corpo. Sim. Esses balanços. Braços ou pernas que se levantam enquanto você dorme. Bem comum também. Assim, também a sensação de leveza. As extremidades são muito fáceis, né, de a gente soltar primeiro. Né? Descola mais fácil, parece. Tem Descola mais menos fácil. inervação, né? Parece que vai mais fácil. A perna, então o braço, tá sempre... E por isso, é legal a gente treinar até isso, né? Com essa sensação que dá nos braços, de tirar poucos, primeiro né? o braço, né? Tirar a perna para fora. Ao invés de querer forçar a barra com o corpo todo, né? Então tem essas questões. Onda de energia percorrendo o seu corpo, né? Aí bem característico do que a gente chama de EV, estado vibracional, bem né? Comum, né? É aquela onda de energia que corre pelo corpo, tá? Qualquer barulho fora do normal, vento, motor, música, sinos e coisas do tipo, né? Que também acontece muito, né? Ele não citou aqui, mas tem também o famoso barulhinho que dá lá na pineal, que faz aquele, parece um tiro de revólver. Aquele é difícil a gente conseguir manter a tranquilidade. Correu, inclusive, ontem comigo. Ele geralmente ele tira o relaxamento da gente, né? Eu imaginei que era o ar-condicionado, tinha estourado. Aí, acho que até acordei, falei, não, foi... Aí depois você fala, foi o som intracraniano. Quantas vezes eu perdi a experiência por causa desse som aí? Ele é um estampido muito forte que dá lá dentro da cabeça e tu tem a nítida impressão que foi algo que aconteceu ali. Né? Físico, você imagina. Físico. Alexei, vai contigo ali agora a partezinha que diz as orientações básicas ali. Um pouquinho mais para baixo. Aí. Bom, como devemos reagir com relação a essas sinaléticas, o termo que o pessoal utiliza, né, da projeciologia, que são as sensações, né? Falando português, claro. Então, acho que o primeiro aqui é fundamental permanecer a calma. Por exemplo, eu escutei lá um estouro, né? Então, voltei para o plano físico, o ar-condicionado. Pronto, acabou a sensação energética, a experiência. Foi tudo, né? Então, você tem que se acostumar e reconhecer quando ocorre. E permanecer a calma também. São experiências normais, como ele comenta aqui, né? E, inclusive, permitir a expansão disso, porque é a partir daí que inicia a experiência fora do corpo totalmente lúcida, que você percebe, inclusive, então, essa mudança de frequência, vamos dizer assim, da nossa realidade para uma realidade extrafísica, projetiva. Então, quando a gente estimula essas vibrações, né, ocorre aqui, então, essa... que ele fala assim, o corpo sai de fase, né? Destaca, vamos dizer assim. Então, evitar não se mexer, não pensar no corpo físico, de forma geral, no ambiente físico, não ter esse tipo de pensamento, porque termina tudo ali, né? Até agora tu falou em fase ali, me lembrei daquele russo lá, né? Que ele tem um livro que ele fala justamente sobre a fase, né? Sim. Depois eu tenho, inclusive, uma imagem aqui, a gente pode até colocar agora para poder dar uma... para não perder o fio da meada. Então, aqui dentro do corpo, nós temos uma onda vermelha e uma onda azul. Então, nós dizemos que está em fase porque as duas seguem a mesma frequência, o mesmo formato. Podemos dizer, então, que estamos dentro do corpo, porque o corpo extrafísico e o físico estão encaixados, estão em sintonia. Então, você está focado aqui no sistema cerebral, no sistema, né, do biológico. Agora, quando ocorre essa saída, pode ver que as ondas estão fora de fase. Né? A onda extrafísica está, inclusive, numa frequência diferente, mais rápida do que o corpo físico, que é mais lento, as energias. Então, essa diferença de fase que ocorreria, que nós perceberíamos como sons, vibrações, que é a forma que nossa mente interpreta. Não que seja um motor, que seja um chiado, que seja um arrepio, mas é como a gente interpreta, né? A maneira que a gente acaba traduzindo, vamos dizer, uma sensação que não é física para uma palavra, para uma questão
física, né? Então é um som de motor, é um estalo, é uma explosão, é uma voz. Então é como a gente tem de compreender, assim, né? Vamos dizer, assimilar esse tipo de fenômeno. Então, basicamente isso que produz essa questão. Quando sai de fase, fora de fase, o nosso corpo físico com o extrafísico, então ocorre todas essas sensações aqui. Então, a partir daí, ele sugere aqui a famosa autoafirmação, que o Ele Bina usa gosta bastante dessas técnicas. Então, você tem aquela afirmação, agora vou até a porta, né? Longe do corpo, né? Até a cozinha, até a varanda, a qualquer local longe, porque já está mais ou menos praticamente ali desprendido, né? Vamos dizer assim, fora de, né, de sintonia ali, então desencaixado, então é fácil ali concluir esse processo a partir dessa indução. Então, depois de obtida a completa separação, porque aqui está em processo D, né? Depois que conclui isso, ele comenta que as vibrações diminuem, porque passa esse processo, né? essa etapa, e nesse momento é importante centrar e manter toda a atenção longe do corpo físico, né? Porque senão retorna. Difícil não é sair do corpo, é manter-se com a atenção fora dele. Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar sempre, Alexei. Porque muitas vezes a gente, quando sente, tem as sinaléticas projetivas, o próprio estado vibracional e qualquer outro barulhinho, som que a gente ouça, a gente acaba, muitas vezes, nos concentrando nesses barulhos e a gente deixa de fazer justamente isso que ele está falando ali, que é de manter a atenção longe do físico, né? E aí a gente acaba... e aí o que acontece? Quando você começa a prestar atenção somente nas vibrações, por exemplo, e as vibrações estão no meu corpo ali, coisa da mente começa a pensar no corpo, você fica no corpo, você não vai sair. Travado. Fica travado. E aí o que acontece? Passa aquele momento ali e tu perde a experiência, né? Passa aquele... Porque a saída é um cliquezinho ali que a gente tem um momentinho certo ali, que se tu deixar passar, tu não sai. Tem um timing. Tem que aproveitar o timing. Eu acho que o X da questão é aquele timing. O pulo do gato é esse, né? É o pulo do gato. Ali é reconhecer. E isso é bem pessoal de cada um, né? É bem pessoal de cada um. Sim, só que aí prática. Isso. E aí que tem que tomar esse cuidado para não deixar passar o momento ficando preso ali pensando nas sinaléticas, né? Senão o tiro sai pela culatra, né? Você tá ali para... E isso ocorre bastante com a gente, né? Mas é uma questão de prática, né? É uma questão de prática. De prática, de vivência. Então... Ele fala ali, Alexei, que eu achei bem interessante, que ele diz que tenho comprovado que um dos fatores chaves para o controle da exploração extracorpórea é estar esclarecido quanto ao estado vibratório, reconhecê-lo e responder a ele positivamente, né? E aí ele fala, até mais adiante ali, que nós havíamos comentado até, ele diz assim, depois de lutar ali na 173, um pouquinho na outra página já, ele diz, depois de lutar por mais de 1 ano, acabei sentindo minha vontade com o processo como um todo. Imagina, né? Então a gente vê que a coisa é estudada, é devagarinho, é estudada. Eu me senti reconfortado aqui. Eu também. Não é só eu. Não é só pra gente, né? Porque às vezes a gente olha os caras falando e parece que tudo é tão simples, né? Que a coisa acontece de uma forma que o cara teve uma experiência hoje, tem outra amanhã, tem outra depois da manhã, e não é, né? A coisa que não tem medo, que não interrompe. Isso. A coisa é devagarinho, vai indo, vai experimentando, vai aprendendo. Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Vamos entrar lá no estágio hipnagógico? Estado hipnagógico, mais para baixo. Aqui. Muito Vamos importante. Lá, tu quer dar uma... Esse daqui é aquele estado que nós não estamos nem acordados e nem dormindo. É aquele limiar também, que é onde ocorre essas experiências fora do corpo, clarividência, clarodíncia, tantos fenômenos
parapsíquicos ocorrem nesse estado alterado, né? Porque o cérebro... O próprio EV, tudo ali corre aí, né? Ocorre aqui. Uma espécie quase de estado hipnótico ali, né? As ondas cerebrais mais em alfa, você está mais calmo. Daria para dizer, né, Alexei, que é um estado alterado de consciência, né? Sim. E todo mundo passa por esse estado antes de cair no sono. O problema é que a gente cai muito rápido no sono, né? Uhum. Então você Exatamente. passa por esse estado atropelando ele. Então se você É. conseguir segurar ele o máximo possível, algumas coisas interessantes e muito bacanas acontecem nesses estados. Você segurar ali por 1 minuto, você já percebe muita coisa bacana relacionada com experiência fora do corpo e energética, clarividência, uma porção de coisa. As Então, próprias que chamam de alucinações hipnagógicas, né, Alexei? Isso. Até questões do subconsciente aflorando, porque as barreiras já vão estar mais, entre aspas, abertas para o consciente, então você pode perceber uma porção de coisa. E muitos místicos treinam a meditação para usufruir desse estado, né? Então e ele sabe, comenta... Alexei, que não só místicos, né, Alexei? Grandes cientistas também. Sim, até Albert Einstein, né? Até Albert Einstein. Não era o Einstein que usava uma cadeira de três pernas? Uma tigela, segurava alguma coisa ali que ia cair, ele ficava ali, dorme, não dorme. Justamente para entrar, porque era ali que ele tinha as grandes ideias dele, Isso, né? a criatividade é maior, a atividade, a inspiração. Então, muitos cientistas sacaram essa realidade, muitos artistas também, né? E daí que vem a técnica também até do Luiz Roberto Matos, que ele deitava com o braço assim, né, em 90 graus. Aí a hora que o braço ia caindo por conta do sono, ele acordava, voltava. Então você fica ali forçando esse estado para poder produzir a experiência fora do corpo. E Billman comenta aqui, inclusive, que é semelhante à hipnose, altamente criativo, né, como nós estávamos falando. A nossa fantasia mental, então, ela aflora nesse estado. Quase como um filme mudando na nossa tela mental. Então é bacana, né? Muita coisa pode acontecer. Ele comenta que artistas, inventores utilizam. Até mesmo ele comenta aqui de Thomas Edison. Ficou conhecido por suas sonecas. Desenvolveu uma técnica para se manter nesse estado. Então as pessoas realmente utilizaram disso. E aprender a chegar nesse estado hipnagógico, ele é o grande pulo do gato aí, né? De conseguir as experiências partindo de um relaxamento até conseguir a saída direto, né? É através do estado hipnagógico. Uma meditação. O Robert Monroe, no livro dele, ele parte também disso aí, né? De aprender a chegar no estado hipnagógico. Você tem que se manter ali e colocar uma força mesmo, um trabalho para poder não deixar dormir. É uma força de vontade, né? Uma força de vontade não é fácil. Se você estiver cansado, não tem... Apaga. Apaga. Por isso que a gente, quando vai treinar esse tipo de coisa, se a gente é acostumado a deitar às 10h30, deita bem antes. Vai deitar lá pelas 9, 9h30, né? Sabe que... Para poder aguentar fazer a prática. Lá nos meus 19 anos, eu pegava um sábado à tarde, né? De boa, porque eu não tenho costume de dormir durante o dia, então era muito fácil atingir esse estado, porque não tava para dormir. Então aí acontecia justamente o que comentou antes, saiu um braço, saiu uma perna, às vezes, eu não tava com a perna aqui, apareceu ali. Então você percebe esse tipo de coisa, muito engraçado. Então aqui ele comenta que o Thomas Edison segurava algumas bolinhas de rolimã com a mão fechada. É parecido com a técnica do Luiz. Né? E quando vai afrouxando pelo sono, né? Que vai cair, você meio que acorda e continua ali sonolento. Luiz batizou como dormir acordado, entre aspas, né? Então, essa foi a técnica com o braço encostado na poltrona. Então, ele colocava uma bacia de metal, né? Se ele dormisse, o negócio caía, fazia barulho, então ele meio que começava a acordar, né? Com as bolinhas ali. Então ele repetia essa técnica muitas vezes, até ter a inspiração
onde ele criou Então diversas quem invenções. usava a cadeirinha, a cadeira de 3 pernas era o Einstein, então. Porque quando a Era um cadeira pendia para o lado, ele acordava. acordava. É. Então, a gente podemos até nos programar com autoafirmações, porque nesse momento o subconsciente está mais acessível. Então, se você coloca uma mensagem, ela entra ali, entre aspas, mais fácil o acesso, né? Então, você pode, ele comenta aqui, de hoje em diante, quando você cair no sono e acordar, começa a notar o estado transicional, porque você passa todas as noites. Isso ocorre todas as noites. O negócio está em a gente estender esse estado. Conseguir chegar lá, né? Chegar lá e manter, né? É um esforço que é só na prática mesmo. Ele comenta aqui com uma técnica. Primeira coisa é reconhecer esse estado. Você tem que senti-lo. Acontece imediatamente antes de pegar no sono. Então, você pode fixar um objetivo ali para não dormir. Uma afirmação assim: permaneço consciente ao cair no sono. Pode ser escrito antes de deitar, várias vezes, para poder interiorizar, ou mentalmente. No começo do capítulo, Alexei, na semana passada, eu li para eles a questão de ele escrevia no caderninho dele 20 vezes, escrito mesmo, para colocar, né, no subconsciente. Aí depois ele deitava e ainda repetia mentalmente, né? O processo de escrever é diferente do processo mental, do processo de fala, porque a gente usa os músculos, então ativa áreas diferentes do cérebro. Então ele começou a experimentar de tudo e funcionou muito bem para ele. Então, vamos ver aqui. Aí tem técnicas imaginativas. Você pode se imaginar flutuar para cima, para fora do corpo. Como se fosse um balão de ar quente, um elevador subindo. Então, tudo isso vai estimulando o nosso corpo, que ele costuma responder a nossos pensamentos e às nossas intenções, como uma nuvem parando no céu. O que cada um tem que experimentar, né? O que for confortável. Ele comenta aqui que não tem uma fórmula exata, né? Então, a gente tem que experimentar mesmo. Ali até ele fala ali, logo embaixo aí, flua com as sensações e imagens na sua mente, divirta-se, né, com a visualização. Que isso é fundamental, né? Uma coisa prazerosa. Tem que ser prazeroso, exatamente. Tem que gostar de fazer. Exato. Porque dessa forma que nosso subconsciente, inclusive, aceita melhor, né? Se a gente for fazer um negócio com medo, você já está ali bloqueando né, o acesso às questões todas. Então, divertir com esse processo é importante. Então, a famosa frase de Billman, agora estou extracorpóreo, né? Ou seja, estou fora do corpo. Você tem que interiorizar essa expressão nesse momento hipnagógico. Então, são técnicas que pode acontecer duas coisas, ele comenta, né? Ou você cai no sono e tudo bem, né? Acontece. Ou você acorda num estado vibracional. Ou até mesmo fora do corpo, né? O que é bem comum de acontecer. Tem muita gente que nunca presenciou a saída consciente, mas já acorda fora do corpo. Já acorda né? fora. Muita gente é assim. Muita gente acontece assim. Conosco também. Pula, né? Essa etapa já tá ali numa ação. Inclusive, aí acaba não sentindo, né, aquelas repercussões energéticas que a pessoa sente normalmente. Acaba despertando já fora do corpo. Também é uma possibilidade. Então aqui o segredo é permanecer calmo, firme, né? Manter a atenção afastada do corpo físico. Então pode parecer difícil, ele comenta, mas é prática. É prática, isso é pura prática. Ele fala, permanecer consciente o maior tempo possível. Forçar para não apagar, vamos dizer assim, entre aspas, utilizando uma gíria. Enquanto vai caindo no sono, você vai relaxar e vai manter o foco ali e não perder a lucidez, vamos dizer assim, né? Porque, que nem ele comenta, né? Apenas os nossos condicionamentos nos limitam. Porque a gente está condicionado a deitar e apagar desde criancinha, né? Deitou, dormiu, acordou no outro dia. Então
essas limitações que a gente tem que quebrar. Então, ele comenta que muitos de nós nunca pensou em fazer esse tipo de coisa. Então, é normal que tenha uma dificuldade no início, né? Sim. Aqui, ele comenta, quando o sono se aproxima, simplesmente nos entregamos às suas sensações. E apaga, né? A gente vai perdendo uma cabeça. marretada na cabeça. Então, a técnica é essa, na prática mesmo. Ali que ele diz, né, Alexei? Espero que, de agora em diante, ao pegar no sono, você veja o processo de cair no sono sob uma luz diferente, né? Isso, mano, outra perspectiva. Outra perspectiva. É algo que a gente vivencia toda noite, mas não presta atenção. Assim como muitas outras coisas. Então, ele comenta que é interessante você comandar a atenção nesse momento, né? Do que apenas se deixar levar na inconsciência. Então, com o tempo você acaba adquirindo interessantes percepções, né? Então, o estado hipnagógico pode ser um instrumento poderoso e criativo para estendermos nossas percepções além dos limites físicos, além da realidade material. Exatamente. Então ele tem até uma técnica aqui, né? Essa técnica de preparação que ele fala aqui, ela é bem legal. Não dá para a gente fazer agora aqui, porque a gente levaria aí no mínimo uns 15 minutos fazendo essa técnica de preparação, né? Mas ela é bem legal, sabe? Bem interessante. É uma técnicazinha que dá para, inclusive, seguir ela como um script, né? Gravando num áudiozinho para escutar, que é bem legal. A própria voz, né? Você grava num áudiozinho ali, depois deita e faz ela. É uma técnica bem legal, né? Que ele vai trabalhar aí com as questões de visualização e ele coloca um líquido. Eu gosto de usar essa técnica, sabe? Eu acho bem legal quando eu uso ela para fazer o relaxamento, né? Quando eu começo a fazer todo o relaxamento corporal, eu começo a imaginar então um líquido passando, né? Aquele líquido que vai entrando pelas pernas, etc. Então eu vou fazendo todo esse processo que ajuda muito a relaxar, né? Desestressar, inclusive, né? Oi? Até desestressar do dia a dia. Até para desestressar do dia a dia. Muito legal essa técnica aqui. Então eu aconselho até fazer ela gravada. É bem legal gravar ela e utilizar, tá? E ela é uma técnica que dá para se utilizar como a preparação para fazer a projeção astral. Tá? Então é bem interessante mesmo. Bacana, então ele detalha bem essa visualização. Detalha bem. É praticamente um script aí. É praticamente um script. Passo a passo. Dá para seguir bem certinho esse script literal, aí, com uma voz calma, tranquila, colocar uma musiquinha. Como por exemplo, eu para colocar no canal ali, eu tenho uma limitação da música, né? Se eu botar alguma música, o YouTube me corta, né? Mas o legal é gravar ela colocando por baixo uma música REM-Sync, tá? Com as estimulações para aprofundar o relaxamento. Caramba, é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito de utilizar os REM-Sync para ajudar no relaxamento. É bem legal. Sim. Agora vem uma outra parte ali, que já é uma parte mais da questão da separação mesmo, né? Da separação da saída do corpo, né? Que ele fala ali, grande parte da literatura atual sobre experiências extracorpóreas indica que nós flutuamos ou elevamos-nos saindo dos nossos corpos automaticamente, como se fosse algum tipo de mágica. Com base na minha experiência e em informação obtida junto a mais de 200 pessoas, eu considero incorreta essa impressão, né? Porque a gente precisa fazer alguma coisa para a saída, né? Não é só sentiu as vibrações, sentiu tudo e deixar que a coisa vai acontecer automaticamente. Não vai. Não vai acontecer. Você vai ficar ali, parado, né? Então tem que ter uma maneira de fazer com que haja um estímulo para saída do corpo, né? É isso que ele fala aqui. Um controle maior, né?
Em primeiro lugar, concentre e mantenha seus pensamentos e sua imaginação na sensação de afastar-se do seu corpo. Visualize-se ou sugestione-se a estar fora dele. Em segundo lugar, se preciso for, peça para desprender-se completamente do domínio físico. Por exemplo, agora vou até a porta. Em terceiro lugar, ele dá 3 passos aqui. Em terceiro lugar, se isso falhar, simplesmente peça ajuda. Eu solicito ajuda para sair do meu corpo. Ao solicitar auxílio, é importante você se abrir completamente para perceber o que solicita. Então ele dá 3 passos ali, né, para essa separação, né? Então, sempre manter os pensamentos de se afastar do corpo, pensamentos para fora do corpo. Tu pode usar a visualização para saída, e são várias formas que tem aí, depois ele vai citar algumas ali, com os métodos de separação que ele coloca ali, né? E também a sugestão. Tem gente que não gosta da parte da sugestão, né? Prefere, eu já prefiro mais, por exemplo, as sensações da saída, né? De flutuação, etc, né? Mas aí depende de cada um, né? Aquela coisa que eu estava falando ali, né, Alexei? Vai depender muito de cada pessoa, né? A questão da separação e do estado vibratório é de fundamental importância e merece maior ênfase do que para psicólogos e escritores lhe deram até agora. E, em vista de sua importância, não deveria ser negligenciada. Lembrando que esse livro aqui foi escrito já há um bom tempo, né? E não tinha livros na época que falavam de forma tão categórica, como ele coloca ali, essa questão da saída, da separação. Não tinha mesmo, né? Hoje em dia a gente tem, né, vários livros que falam sobre isso, né? Que tratam bem dessa questão da separação, aí, etc. Mas na época dele não tinha. Não tinha. Aí, vamos ver os métodos ali, Alexei. Ali tem as técnicas aqui. Aí tem os métodos já para saída mesmo, né? Depois que você passou todo aquele procedimento que você sente que já está, né, sentiu alguma repercussão energética, sente que já está no momento para saída, aí existem alguns métodos aí de separação. O mais clássico, né, eu acho que é o sair flutuando, né? Mais prático. Mais prático, né? Super-homem, método super-homem aqui. O segredo consiste em centrar-se nas sensações de flutuar e deixar-se levar para cima e fora do corpo. É bem simples, né? Mas bem funcional. Você sente que está se soltando já, então você apenas se sinta flutuar, né? Sinta-se flutuar para cima. E isso vai fazer com que você faça a saída para fora do corpo. Tá? Vai lá, Alexei, nesse aí. Segundo é em 2 etapas, um pouco mais elaborado, que é você sentar-se. Eu gostava muito de fazer esse. Sentar-se aqui extrafisicamente e depois finalizar a saída aos poucos. Né? É engraçado que a gente percebe, às vezes a gente senta quase que fisicamente, né? Mas você percebe que é tão rápido que o corpo não tem essa facilidade na nossa idade de se levantar tão rapidamente. Né? Então você vê, sabe que eu desisti um pouco desse método, Alexei, porque eu acabava ficando confuso com ele, sabe? Eu tinha a impressão de que eu tinha saído fisicamente, né? Eu tinha a impressão que eu tinha me levantado fisicamente e não saído do corpo, sabe? E o que acontecia é que às vezes eu olhava para trás e eu não enxergava o meu corpo físico, porque eu estava num nível e não enxergava o corpo físico mais. E aí eu acabava perdendo a experiência por causa disso. Confunde um pouco. Então, é basicamente isso, esse método. Ele fala ali, Alexei, eu achei interessante também, que devido às características bem físicas desse método, né, ele é geralmente mais fácil de controlar do que o método da flutuação, né? Tu tem um controle mais fácil do corpo. Porque o método da flutuação acontece, às vezes, que você se solta e você parece que perde um pouco da noção do equilíbrio. A princípio, né? Meio diferente. E esse aí, quando você senta na cama, você se sente mais com um controle maior. Né?
Vamos lá, tocando adiante. Então também produz todas essas sensações descritos anteriormente, porque é justamente a saída. Temos aqui o sair rolando. Esse é esse é Esse é legal. o clássico também, né? Esse é clássico também. Acredito que é um método extremamente eficaz. Né? Assim que você reconhece o estado vibratório, basta rolar para um lado. E é legal também nesse de sair rolando aí, Alexei. Quando você está sentindo que está soltinho, você tenta uma roladinha para um lado, uma roladinha para o outro, para ir desencaixando, Vai sabe? desprendendo. Você sente, você tenta rolar para um lado, para o outro, de repente você dá aquele impulso e aí você consegue fazer a saída. Sim. É interessante até sentir o rosto meio. Você tem uma sensação de deformação, mas não é deformação, é a parte sutil que começa a movimentar, e parece que está distorcendo a boca, né? Você começa. É muito bacana. Então ele comenta que várias pessoas já disseram para ele que justamente rolam de suas camas físicas e caem no chão, né? Já que você está muito próximo a essa frequência, então você realmente sai da cama e tal. Aqui ele comenta sobre o Robert Morrow. No livro Far Journeys, que eu acho que é o segundo, se eu não me engano, Alexei. Segundo. Eu acho que é. Que era a técnica que ele utilizava. Uhum. É uma técnica bem muito legal. Bom. Sim, ele interage com outros autores também, né? Da época dele. Agora o 4 é a solicitar a separação, que é o pedir ajuda. Ou uma indução. Eu me separo agora. Também, né? É como uma sugestão. Uma sugestão. Eu vou para o quarto ao lado, para o quintal, sempre longe do corpo. Uma exigência firme e de ação imediata, né? Aquela coisa de você colocar a força de vontade mesmo. Bem característico dele, né? É a coisa da atenção. Porque ele comenta aqui, qualquer pensamento relacionado ao corpo físico acaba atrapalhando a experiência, já que você normalmente retorna para o corpo. Arrancar-se. Esse eu utilizei também, mas pouquinho, mas utilizei. Esse eu nunca utilizei. Que quando eu treinava, Alexei, de tirar o braço para fora, né? Eu acabei utilizando essa técnica de tirar o braço para fora e tatear algo que estivesse longe, porque como eu ficava em dúvida se era realmente o braço físico que estava mexendo ou se era o astral, eu procurava tocar em algo que estivesse longe. Então, eu esticava o braço longe, aí eu pegava alguma coisa, o guarda-roupa, alguma coisa que estava lá na frente, né? Então, segura lá e se puxa para fora do corpo. É bem interessante também. E dá você resultado. Literalmente se arranca para fora. Arranca para fora, Uhum. Tem gente que estica a mão para fora, Alexei, e pede ajuda dos amparadores para puxar eles para fora, né? Que também dá resultado também. Ele comenta que descobriu acidentalmente, 10 anos atrás. Então, esse livro já da época, já é antigo, né? Então ele foi meio que pioneiro em algumas sensações e descobertas. Então ele esticou o braço energético, né? O braço extrafísico, espiritual, e fez esse experimento e segurou na parte alta da cama, porque a cama tem a contraparte sutil também da matéria. E a surpresa dele foi ver que alongou mesmo o braço dele, né? Tipo aquele homem... Como é que fala? Homem elástico. Elástico. Né? E porque é mais sutil, então é mais, vamos dizer assim, moldável, né? O pensamento, o corpo estica mesmo, assim como se puxar o dedo também estica, uma coisa de louco. Então, mais de meio metro. Aí ele agarrou lá na parte da cama lá e puxou, tirando por inteiro o corpo extrafísico do corpo físico. Após ter ficado em pé, olhou para minha mão e ela recobrava o seu tamanho físico normal. Realmente é a questão mental ali que molda, né, a nossa extrafisicalidade. Então ele achou, até se surpreendeu com essa questão.
Aí depois nós temos o método direto. Não é a mesma coisa que o método direto que fala o russo, que eu me esqueci o nome dele agora, né? Que separa em método indireto e indireto. Né? No caso aqui, o método direto que ele está falando é aquela saída, né? Você está deitado, de repente você dá aquela saída rápida para fora do corpo, se vê longe já do corpo, né? Então é um método direto que ele diz ali, né? Que tu não passa por sentar, levantar, etc. Não, de repente você está deitado e já está lá na cozinha, lá na sala, lá no quarto, né? Assim, né? Nesse sentido aí é o método direto que ele fala. Pedir auxílio. Já estava falando agora. Aqui que é o pedir auxílio. Algumas vezes realmente o negócio fica difícil. Então, nesse momento, não se acanhe. Ele comenta aqui que ele passou por umas dificuldades naturais. Às vezes a gente está um pouco mais, entre aspas, mais denso ali, né? Então, ele simplesmente, no desespero, estendeu o braço e pediu ajuda verbalmente. É claro que não verbalmente, mas no sentido ali do corpo, mais da mental, né? Sim. Então, em segundos, ele sentiu um aperto de mão, talvez até um amparador, e puxou, arrancou do corpo. Então, foi uma sensação real. É como se tivesse alguém ali, né, puxando realmente. E tem, né, uma consciência. E tem. Então, mas não viu ninguém, né? Ele comenta que ele, por questões de, né, vibração, de estar em outra frequência, vamos dizer assim, então ele acabou não vendo ninguém, mas sentiu ali perfeitamente. E ele sempre comenta dos workshops, que ele acabou passando bastante, trabalhando bastante, ministrando, né, esses workshops lá pelos Estados Unidos. Lá eles falam workshop, aqui a gente fala cursos. E diversas pessoas relataram casos semelhantes. Então não foi só com ele. Inclusive eu tive uma experiência também nesse sentido. Ele acha provável que toda vez que temos uma experiência extracorpórea, plenamente consciente, alguém próximo a nós esteja assistindo ao nosso andamento. Ele não usa a palavra amparador, mesmo porque não tinha na época, né? Ele também não fala muito de guia, não é muito essa questão, que não era a vivência dele, mas a gente tem toda essa questão aqui no nosso estudo. E depois ele comenta aqui, né? Seja um guia, um amigo, ou um ente querido, está prestes a ajudar caso seja preciso. Então ele comenta que realmente ocorre essa ajuda, mas cabe a nós solicitar assistência. Né? Sem um pedido desse, normalmente não há uma interferência direta, né? Parece que é uma espécie de cosmoética, né? Eu acredito também, Alexei. Deixar a pessoa aprender, né? A pessoa está ali aprendendo o procedimento, né? E ele não vai lá facilitar a coisa para ti, porque tu tem que aprender, né? É uma coisa que a pessoa está aprendendo. Né? Me lembrei até do livro Nosso Lar. André Luiz ficou lá 8 anos. Quando ele viu que não tinha mais jeito, que ele pediu ajuda, que tiraram ele lá da situação. Mas enquanto ele estava lá, ele estava vivenciando ali, né? Exatamente. Então ele comenta que se os guias, ele chama de guias, né? Se deixassem se aparecer, isso interferiria na evolução, no aprendizado da pessoa, ia prejudicar o nosso natural andamento. Realmente, ia interferir totalmente ali, você ia ficar... Então, pensando bem, eu desejaria ter pedido ajuda com mais frequência. Ele comenta aqui. Teria até progredido mais rápido. Porque ele comenta que realmente nunca estamos realmente sozinhos, né? Sempre é muito populoso, né? O plano extrafísico, muito mais do que eu fiz. Então, ele fala que é uma sensação inconfundível sabermos que estamos sendo auxiliados. É realmente reconfortante, né? Então, ajuda inclusive a questão do medo, de angústia. A questão de você não estar sozinho ali, né? Ter alguém auxiliando é diferente, né? Então é bacana. É uma técnica aqui bem interessante. Alexei, essa partezinha final aí, que é a ação, é curtinha, eu gostaria de ler ela, porque ela é um puxãozinho de orelha bem legal.
quanto à procrastinação, né? Que a gente faz muito, né? Sim. A gente sempre dá uma procrastinada nas coisas. E até é meio que natural do ser humano, né? Procurar o menos esforço. E aí a gente acaba procrastinando muitas vezes, né? Então é um puxãozinho de orelha bem legal aqui. Quando você dá uma olhada retrospectiva na sua vida, por acaso alguma vez chegou mais perto de uma meta ou realização graças à procrastinação? Alguma vez a inação resultou em mais sucesso, satisfação ou desenvolvimento pessoal? Nós somos criaturas de hábitos. Repetimos os mesmos pensamentos e atos corriqueiros porque eles são conhecidos. Não apresentam desafios e os consideramos isentos de risco. Simplesmente seguimos cada um pela sua trilha de menor resistência. Para muitos de nós, a tendência a ficar na mesma torna-se um elemento central dos nossos hábitos pessoais e da vida. Muitos achamos que mudar qualquer coisa, é uma experiência negativa. Ela vem coberta de suspeita e é tida como ameaça aos nossos padrões de pensamento e crença estabelecidos. O resultado final é, muitas vezes, a continuidade do nosso hábito pessoal de inação. Cedo ou tarde, temos que perguntar-nos se estamos satisfeitos mesmo em viver a vida inteira apegados aos mesmos hábitos de pensamento e ação. Você se contenta em aceitar cegamente, sem prova, as ideias e convicções predominantes na sua sociedade? Sente-se realmente satisfeito ao tomar partido por crenças, esperanças e fé em lugar de experiência e do conhecimento pessoais? Indague a si mesmo em que você acreditaria hoje se tivesse nascido no Irã ou no Iraque. Que convicções religiosas e sociais, que conclusões você defenderia? Por quais crenças você morreria? Se você quer respostas para os mistérios da sua vida, saiba que a hora de agir é agora. E a exploração extracorpórea pode fornecer as respostas que você procura. Olha que legal. Achei muito bacana, né? Bacana. É um trechinho que merece ser lido várias vezes em dias diferentes para você relembrar, né, que você tem que correr atrás do que quer, que você não tem que ficar preso a determinadas ideias, né, e que muitas vezes a gente é condicionado pelo meio onde nós estamos. Tá? Que nem ele fala ali, se você tivesse nascido lá no Irã, lá no Iraque, né, como é que você pensaria? Será que você seria um cara que iria se acomodar com as crenças de como elas são, aceitando as coisas daquela forma que é colocada ali? Ou será que você procuraria realmente uma espiritualidade além disso tudo? Né? É importante pensar, eu acho que ficou muito legal essa parte aí. Né? Muito boa. Bacana. No próximo vai ser as técnicas já de mais exploração. Práticas. Exploração. Então fica aí para o pessoal nessa semana aí. Façam aquela técnica que ele coloca ali no livro. Tá? Vão lá, baixem lá o livro no grupo mesmo. Façam aquela técnica ali do que ele ensina. Tá? E prestem atenção, tentem chegar no estado hipnagógico. Façam isso essa semana, pessoal. Não se deixem abater-se. Vão lá, treinem essa noite, chega na hora de deitar, deita um pouquinho mais cedo e diz para si mesmo, hoje eu vou fazer essa prática aqui e eu quero ver os resultados. Não fique pensando somente na projeção, tá, pessoal? Explora, conheça. Vai lá e tenta ver o que acontece. Como é que se chega ao estado hipnagógico? Quais as sensações de um relaxamento profundo? O que eu sinto nisso? Como é que eu sinto as repercussões energéticas, etc. Faça todo esse treinamento. Vai lá, grava aquele áudiozinho ali que nós estávamos falando com aquela técnica do Billman ali de preparação. Faça ela. Vocês não vão se arrepender, pessoal. Tentem isso. Vamos passar ali o que o pessoal está falando, Alexei? Sim, a Jardim do Tarô comenta também uma coisa que eu confirmo bastante, que é a sensação de angústia que a gente tem, principalmente no início. Nossa experiência, a paralisia realmente é uma coisa, você querer se mexer e não conseguir.
né? Falar é fácil, mas ali vivenciar isso às 3 da madruga, meu amigo... É outra coisa, né? É outra coisa. Mas Vão passando ali. Aí. A técnica de flutuar é a menos confortável para mim. Faça um relaxamento, bem de boas. Na hora de flutuar, a sensação é de realmente estar presa no corpo. É muito forte essa consciência. Então, quando a pessoa não se acerta muito com uma técnica e tu acha que não é legal, nem insiste nela. Tem outras alternativas, várias outras alternativas. Se você gosta mais da sensação, tenta a técnica de puxar a corda, que a gente chama. Né? Imagina uma corda, sinta aquela corda na sua mão e puxa. E sinta a sensação de deslocamento. Né? Eu acho sempre muito importante essa sensação de movimento para fora. Tá? E tenta rolar, tenta técnicas mais agressivas, então. Né? Se a flutuação você não acha legal, tenta coisas mais agressivas. Tentar realmente se levantar e sentar. Né? Muitas vezes você vai sentar no físico, beleza, mas é prática. Você vai conseguir. Né? Então, eu acho que aí é uma forma legal de você vencer esse padrão aí. Vamos lá. Márcia. Vai lá, Alexei. Só acordo fora do corpo. Agora estou em um trabalho para sair dentro de casa, que é o mais indicado mesmo. Uhum. Já teve alguns avanços. Ao invés de procurar ir lá no espaço, nos planetas, não sei o quê, não, fica aqui mesmo, num ambiente que você já conhece, né? Vamos devagar. E essa saída que a Márcia fala aí, que ela já acorda fora do corpo, é a direta que o Bilmo tá falando ali, né? Já tem aquela saída direta ali, né? Mais de meio caminho andado. Moisés comenta que tem sensações, tem tentado bastante a saída consciente, utilizando técnicas diferentes, ensinadas neste canal. Sinto EV, após o relaxamento corpóreo e mental, consegui perceber o deslizamento, né? Inclusive aquela tem saída, mais uma partezinha ali que ele coloca. Escorrega. Meu comprometimento tá dentro de mim. Por isso, quando a dor chega, eu conto com o Advil. A sua poderosa fórmula é absorvida 2 vezes mais rápido e alivia até dores mais intensas em minutos. Meu comprometimento e o poder de Advil me fazem ser maior que a dor. Advil. É bem por aí mesmo. Aí. Agora o que percebo é a rememoração dos sonhos. Inclusive percebo quando são lúcidos. Que começa a questão da memória. Isso é muito legal. Sentido, né? Isso é algo que nem eu estou participando, o Alexei sabe que eu estou participando lá do Ekankar, né? E o trabalho deles inicial é todo em cima de sonhos, né? De melhorar a rememoração de sonhos. E eu acho legal, porque eu acordo assim, de madrugada, eu vou lá, anoto um sonhozinho lá que eu tive, acordo, mas eu anoto acho que uns 5 sonhos. Mas é legal porque aumenta muito a quantidade de rememorações, né? E aí tu começa a lembrar de coisas mais concretas do que sonhos. E aí começa a vir umas lembranças bem legais. Né? Então é bem legal fazer essa prática de rememoração de sonhos sempre. Sim. É bem legal. Jardim do Tarô comenta, método direto é a vida. E comenta também que a escrita dele é excelente, realmente. Uma didática, uma fluidez, né? E escrever que nem o Bilmo, assim, sabe? O negócio vai. Acho que tem essa facilidade, né? De literária. Ó o Wagner, Panda, né? Isso, Panda. Aí, comenta-se aqui... Perguntinha. Difícil é pronunciar o nome, né? No astral sente-se dor? Boa. Boa pergunta. Não daí, dor física, né? Dor física não no sentido da dor física, porque não tem nervo, não tem essa questão das sensações do corpo, né? Como se diz assim, biológica. Então pode ser uma dor psicológica, até de um condicionamento. Mas é aquela coisa que não tem um porque, impacto. Tipo assim, Alexei, tem gente que diz que, por exemplo, assim, tu tem uma amputação do braço, vamos supor. Sim. E a pessoa sente aquele braço, mas o braço não está mais ali. Mas como é que ela sente? É porque tem ainda aquele condicionamento, aquela dor psicológica, né?
E no astral acontece isso também. Você não vai sentir realmente dor, né? Mas se você for espetado por uma agulha do astral, o condicionamento pode fazer que você sentir aquela dor. Não que ela seja realmente uma dor, mas você vai sentir por condicionamento. Né? Eu sempre gosto de contar que uma vez eu estava saindo do meu corpo e eu sentei na minha cama e quando eu sentei na minha cama vinha passando um espírito ali. Vinha transitando ali, bem de boas, né? E ele me enxergou, eu acredito que ele se assustou comigo, né? Assim como eu me assustei com ele. E ele veio na minha direção e me deu um soco. Né? E eu senti o impacto do soco e voltei para o corpo. Mas eu não senti dor nenhuma. Eu não senti nada. Não senti dor nenhuma. Mas o susto me fez eu voltar para o corpo. Sim, é o condicionamento. É o que ele comenta aqui também, né? A mesma questão de levar um soco. Mas a gente apanha um pouquinho do lado de lá, faz parte, né? Faz parte. Uma brigadinha aqui, faz parte. Mas não sente dor assim. Não sente. Não, é mais psicológico mesmo. É mais psicológico, exatamente. A dor é o corpo, né? O sistema nervoso, essa questão do corpo mesmo, biológica. E beleza. Por enquanto é isso. É isso aí. Tivemos, fechando nossa 1 horinha aí, né, Alexei? Bem no tempo. E aqui tá uma chuvinha, não sei se dá para vocês ouvirem, mas tá uma chuvinha bem forte aqui. Uma chuvinha boa para refrescar. Tava muito calor. Vocês podem ver que eu tô até meio vermelho de tanto calor que eu passei hoje. Gordinho, né? Com os colégios, coisa para lá e para cá, passei bastante calor. Mas, então, vamos encerrando a nossa live de hoje, dessa segunda-feira. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa live de hoje e todos aqueles que vão assistir a live gravada, que vai ficar posteriormente. Né? Quem quiser, como eu sempre repito, quem quiser deixar perguntas, pode deixar lá as perguntas que a gente vai respondendo sempre. É sempre muito legal, gratificante ver as pessoas comentando ali, né? Aproveitando tudo isso que a gente procura trazer. Né? Então, fico realmente bastante agradecido. E gostaria, então, de dar aí meu boa noite para todos e reforçar para vocês. Pratiquem, pessoal. Pratiquem, 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 tá? É muito importante que vocês tentem fazer. Tá? E agora nós estamos aí nessa parte do livro, que é a prática. E eu desafio vocês a colocarem aí nos comentários os resultados de vocês, tá? Quero ver o resultado do pessoal aí. Beleza? Alexei, tuas palavras aí, Alexei. Uma boa noite a todos e agradeço a presença e paz profunda. Paz profunda também. Até a próxima. Até.